Olá, pessoa. Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast Sem Roteiro, que agora você tem a oportunidade de acompanhar também, não só pelas redes sociais, não só pelo YouTube, não só pelo meu canal lá no Instagram, mas também pelo Spotify. É só você digitar Sem Roteiro que todos os episódios que já passaram por aqui, aqueles papos interessantes, estão lá à disposição. E hoje nós vamos falar sobre relações de trabalho e pandemia, que é um assunto que, por incrível que pareça, continua muito em alta no mercado. E o meu convidado, mais que especial, você vai conhecer depois da vinheta. Olha aí. Hoje o meu convidado especialíssimo é o desembargador regional do trabalho, doutor Paulo Eduardo. Boa noite. Boa noite, Carlos. Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa aí elucidar várias dúvidas de quem nos assistir. Te apresentei certo? Sim, quase certo. A gente estava comentando aqui, eu falei assim, não, eu vou escrever, vamos ver se eu consigo acertar. Não, tá tudo certo. Tudo certo. Tranquilo. Tudo e, certo. além de desembargador, também você dá aula em várias faculdades também, Dou aula em várias faculdades. Eu dou aula na USP, né, em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Dou aula aqui em Jundiaí, no Anchieta. E dou aula numa faculdade de Direito em Minas, Faculdade de Direito do Sul de Minas. E dou aula na Unip também, em Jundiaí. Quer dizer, não é por falta de aula que a gente vai ficar sem conversar, porque a aula tem bastante. E dá tempo de viver ainda depois de tudo isso? Dá. Sim, dá. Porque o fato de dar aula em várias faculdades, mas são poucas aulas em muitas faculdades. Uhum. Então, eu não tenho uma carga de horas tão grande de aula que me impeça de exercer minha atividade como desembargador e também nem de viver, né? Porque sábado e domingo, pelo menos, a gente tem livre. Muito bacana. E sempre as suas ações voltadas aí para o mundo do direito foram relativas ao trabalho? As questões do trabalho, Paulo? Sim. Como inicialmente, como advogado... Bom, como estagiário, eu sempre advoguei numa outra área, na área civil, eu fiz estágio, né? Então, é muito comum na faculdade de Direito, você vai fazendo estágio, você vai trabalhando nos escritórios, vai aprendendo um pouquinho da prática do direito, né? E eu sempre trabalhei na área civil, então mexia com questões como, para você entender, despejo, divórcio, essas coisas assim. Uhum. E quando eu me formei, eu recebi uma proposta do dono do meu escritório, eu fiz faculdade na PUC de Campinas, e apesar de ser de São Paulo, e ele queria que eu ficasse lá. Falei, não, vou voltar para São Paulo, eu vou fazer uma especialização, fazer uma pós-graduação. Aí voltei para casa e comecei a estudar. Na verdade, eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Como todo aluno de 5º ano de faculdade, que sai, que se forma, acha que sabe tudo e não sabe o que quer exatamente, né? E não era uma coisa muito simples naquela época, porque é aquele negócio de fazer currículo e distribuir currículo, né? E ninguém me chamava. Aí passou um mês, passou 2, passou 3, passou 4, eu deixei de ser um estudante, passei a ser um desempregado que mandava currículo, né? Aí eu falei assim, não, desse jeito não dá para ficar, então eu vou estudar. Eu comecei a estudar e apareceu a oportunidade de fazer mestrado lá na USP. Aí acabei passando no processo seletivo, comecei a fazer mestrado na área de trabalho, que era uma área que eu sempre gostei. E porque o direito tem várias opções, né? Você pode ir para várias áreas diferentes, né? Para o crime, para o civil, para o trabalho, para o tributário. E eu sempre gostei dessa área trabalhista. Comecei a fazer o mestrado e lá no mestrado conheci uma pessoa que inclusive era aqui de Jundiaí, o Cássio, que perguntou assim, você não quer... Eu trabalho no Itaú, no jurídico, você não quer ir para lá? Falei, quero, estou precisando de trabalho.
Então vai lá fazer um teste. Fui lá, fiz o teste, passei, comecei a trabalhar no jurídico do Banco Itaú, que na verdade era o jurídico de todo o grupo. Pegava DECA, Itautec, Itaú Seguros, tudo. Comecei a trabalhar no jurídico, foi uma escola, fiquei lá 3 anos. Depois do primeiro ano, eu resolvi que ia fazer um concurso. Falei, isso aqui não é para mim, vou fazer um concurso. E vou fazer um concurso para aquela ideia, né? Vou fazer concurso. Então, quando a pessoa fala assim, vou fazer concurso, para quê? Aí começa assim, vou pegar um livro aí de direito de trabalho, vou começar a estudar e vou fazer um concurso. É claro que você não passa em lugar nenhum, né? Aí é que eu fui aprender a estudar, a ter método de estudar, ter jeito, a forma. Aí estudei direitinho, continuei trabalhando lá, mas estudava toda noite. Estudei 2 anos e passei no concurso para juiz do trabalho. Então, o meu concurso já, desde o início, já me direcionou. Nós temos no Brasil, a Justiça do Trabalho é estruturada de forma separada, então nós temos em todos os níveis, né, uma justiça especializada. Então a gente eu a partir daí comecei a julgar apenas ações trabalhistas e continuo assim há mais de 30 anos. Que bacana. Eu achei muito legal, logo no começo aí da sua explicação, que você falou assim, para você entender. Porque a gente estava comentando aqui eu até comentei contigo aqui nos bastidores, porque tem algumas áreas que a gente sempre é analfabeto em alguma coisa. Claro. E principalmente com relação ao direito, tem muita coisa que eu até peço ajuda lá para minha esposa, para a Camila, claro. Porque eu falei, viu, como é que eu decifro isso daqui? É isso mesmo. E é muito bacana esse fato que a gente percebe hoje que a linguagem mudou e também muita coisa, trazendo para o podcast, a gente simplesmente vai bater um papo sobre tudo isso de uma forma bastante simples. Sim, sim. Acho que a simplicidade é fundamental, porque da forma escrita ou da forma falada, a gente tem que se fazer entender. E nada melhor do que atingir um público maior, procurando usar um português mais claro, mais simples, de forma que todo mundo possa entender o que a gente está falando. Porque senão você fala para um público muito restrito e que também não precisa, não é? Exatamente. E dando aula, Paulo, isso te ajudou a melhorar a questão do vocabulário, a questão da comunicação também? Para todo mundo se entender? Muito, 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 muito mesmo. Eu sou professor há mais tempo do que eu sou juiz. Eu sou juiz há 30, você imagina, né? Professor há outros tantos. A dar aula nos obriga a ser claros. E nem sempre é uma coisa simples ser claro. E especialmente quando você, da área jurídica, porque a gente acaba acostumando com o juridiquês, né, Carlos? Boa, legal. A gente acaba se acostumando com esse juridiquês e acha que todo mundo sabe o que a gente está falando. E, na verdade, isso não é. Então, na USP, por exemplo, o professor da Faculdade de Direito sai e vai dar aula na cidade universitária para o curso de Economia, Contabilidade, Administração, ou seja, pessoas que não são da área jurídica. E você tem que falar com elas português. Para engenharia, para poli, a gente dá aula também. Quer dizer, você tem que pegar um engenheiro e explicar para ele o que é empregado, como é que paga, quais as responsabilidades, o que diferencia o empregado de um empreiteiro. E você tem que ensinar. Então, você tem que ser claro. Então, as aulas, o contato com os alunos é muito bom, né? É fundamental porque nos obriga a ser claros, diretos e também nos ensinam, né? Toda aula, às vezes uma pessoa que não tem tanto conhecimento jurídico, mas levanta a mão, faz uma pergunta que te obriga a refletir. E isso que é fundamental. Isso é muito bacana. Até o Edgar Morin colocava que quem ensina, aprende. Quem ensina, aprende. Eu sempre digo isso. A gente aprende mais que ele se bobear. É muito importante isso, porque é uma troca. E é bem legal. Isso é muito interessante também, porque se ter essa consciência, mesmo sendo um juiz e um professor, você tem aquela consciência de que o aluno que está ali, ele está praticamente aberto para um monte de ideias, só que ele não sabe nada praticamente. Exatamente. Mesmo porque a faculdade de Direito deve ser a mesma coisa com outros cursos, mas a faculdade de Direito vai jogando informação. Então, o cara, ele tem a aula de Direito do Trabalho, depois ele tem a aula de Direito Penal, depois ele tem a aula de Direito Tributário, depois ele tem a aula de Direito Comercial. E são matérias que, apesar de ter direito na frente, não conversam uma com a outra e ele tem que administrar isso. Então, o professor tem que ser, antes de mais nada, alguém que exige,
porque eu acho que a exigência é fundamental, mas que, antes de mais nada, ensine, procure entender as necessidades dos alunos e dar uma aula que possa ser inteligível para aquele aluno. Não adianta você querer dar uma aula num nível de mestrado para um aluno que está começando a graduação e exigir dele aquele tipo de conhecimento, porque é desnecessário. E também saber ser paciente, entender as dificuldades daquele aluno que dorme, daquele aluno que chega atrasado. Acho que tudo isso é fundamental, né? Isso a gente vai aprendendo com o tempo a ser bem mais maleável com essas questões. É aquela questão de ter também aquele approach por um relacionamento humano. Sim, de qualidade. Exatamente, são relações humanas. Isso, Carlos, tanto a magistratura quanto a docência, porque nos dois a gente lida com gente. Quer dizer, você está julgando o processo de uma pessoa no tribunal ou você está numa mesa de audiência, você está ali resolvendo o problema dos outros. Então, você tem que ter empatia, né? Que muita gente começou a falar na pandemia, descobriu o que era essa palavra, mas a gente tem que ter empatia. A gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa, entender aquelas dificuldades e procurar auxiliá-la na solução daqueles problemas que, para ela, Carlos, especialmente na justiça, o processo dela é o processo mais importante do mundo. O juiz não pode entender aquele processo como sendo mais um processo. A gente julga, sei lá, 1.500 processos. Mas não pode ser... Aquilo não pode ser relativizado. Aquele processo, para aquela pessoa, é o processo mais importante do mundo e é assim que a gente tem que considerar, e é assim que a gente tem que respeitar, e é assim que a gente tem que cuidar desse processo, entendeu? E como que é considerar essa avalanche de processos, todos esses lotes, como um processo único? Que é isso que é o segredo da coisa. É por isso que você precisa, antes de pensar em fazer um concurso, você precisa pensar em querer, em ter vocação para aquilo. Você não pode interpretar essa atividade como um emprego. Para mim, toda a diferença está aí. Quer dizer, é desgastante, é cansativo, mas também não é do outro mundo. São coisas que se resolvem. Todas as profissões têm as suas especificidades e as suas dificuldades, que só quem está dentro delas sabe. Você tem as suas dificuldades dentro da tua profissão que eu não sei, você sabe. E é isso, o direito, a magistratura nos obriga a uma carga de trabalho grande, mas não insuportável, mas também nos dá muitos prazeres, né? Como, por exemplo, poder ajudar uma pessoa, poder resolver uma questão, poder, enfim, fazer justiça de alguma forma, né? As relações entre capital e trabalho são relações muito intrincadas, são muito difíceis. Quem trabalha precisa daquele dinheiro para poder comer e dar de comer para a sua família. Quem contrata pensando na obtenção do lucro dentro do regime capitalista de produção que a gente vive. A questão da produtividade. É produção. E essa equação é difícil, porque quem contrata quer pagar menos para ter mais lucro. E é natural que seja assim. E quem trabalha quer ganhar mais para poder viver melhor. Então, as relações entre capital e trabalho são muito complicadas e por isso a importância do judiciário nessa área específica e por isso que a gente tem tantas ações e tantas questões. E como pacificar tudo isso, Paulo? Carlos, assim, é muito complicado, né? A questão não é simples. Pacificar seria imaginar um mundo onde não houvesse conflito entre capital e trabalho. E desde Marx, desde o século XVIII, né, já existe conflito entre capital e trabalho. Não tem jeito. Acho que o que poderia acontecer seriam algumas modificações que facilitariam, talvez, as relações entre capital e trabalho. Vou te explicar. Na Europa, não existe... Nós temos um número de processos trabalhistas no Brasil muito grande. Muita gente fala isso. Inclusive, na reforma trabalhista em 2017, esse era o tema da discussão. O Brasil é o país do mundo que tem mais ações trabalhistas. Tem. Mas tem porque, na verdade, o Brasil tem um tipo de relação entre capital e trabalho que é muito conflituosa.
Porque o processo acaba sendo, em alguns casos, um bom negócio. Eu tenho medo de falar de generalizar essa questão. Não é generalização, mas acaba sendo um bom negócio. No Brasil, qualquer empregador acha que vai fazer um bom negócio não pagando corretamente para o empregado, qualquer, né? No sentido genérico, mas por favor, tem bons empregadores aqui também. Mas uma boa parte de empregadores acha que não pagando corretamente ao empregado está fazendo um bom negócio, está ganhando dinheiro. E isso faz com que o empregado que saia... Eu falo muito com a mão, né, cara? Estou batendo nesse negócio aqui. Mas exatamente, você pensa que eu estou me segurando aqui. Né? Eu peço desculpa. É que você não percebeu das perguntas que eu te faço, que eu faço um gestual aqui antes. Então, os empregados acabam tendo que procurar a justiça para a obtenção de um direito que já lhes era devido. Então, veja só, eu trabalho e a lei me dá direito a, sei lá, férias, 13º, fundo de garantia e horas extras. A lei estabelece quando essas verbas devem ser pagas. Eu trabalho, o meu empregador não me registra, não me paga nada disso, me manda embora. Eu preciso do judiciário para pedir isso. Eu vou ao judiciário. Falo, olha, eu quero meu registro na carteira, quero férias, 13º, fundo de garantia, quero tudo. Aí o judiciário manda pagar. Depois de um processo, prova, testemunha, o judiciário manda pagar. Aí o empregador vai pagar. Então, ele não pagou, ele paga depois e paga só aquilo que tem que ser devido pagar. Sem multas, sem uma penalidade. Isso tinha que ser uma grande penalidade. É tipo assim, se não reclamar, vai ficar por isso mesmo? Exatamente. Não é quase, é exatamente isso. Se não pagar, paga por isso mesmo. E tem uma outra questão que é muito mais importante e hoje eu considero muito mais grave. Eu te devo R$5.000 pelo trabalho que você executou para mim e não te pago, te mando embora. Vai procurar seus direitos, é a frase. Você vai, procura um advogado, ajuiza uma ação, entra com o processo no judiciário, chega no judiciário. Na hora da audiência, o empregador chega para você, Carlos, olha, eu te pago 2 em 4 parcelas de R$500. E você tem necessidade. Você não tem emprego, você está com fome, está com aluguel atrasado. O que você faz? Muitas vezes você aceita. Quer dizer, é melhor perder pouco do que perder tudo. Exatamente. Isso, mas perceba como isso é um bom negócio para o mau empregador. Como isso é um bom negócio para ele. E isso, quando ele não encontra conivência de juízes que também forçam o acordo demasiadamente, e que não estão preocupados com aquela questão social, vamos dizer assim. Não são muitos, mas existem esses. Então, quer dizer, a gente tem toda uma série de circunstâncias que fazem com que o número de processos trabalhistas seja muito grande. Morei na Europa. Na Europa, fui lá assistir audiências trabalhistas, fui estudar as questões lá. Não tem processo trabalhista igual aqui. Por quê? Porque o europeu, Carlos, ele é cartesiano. Então, a lei fala assim, ó, trabalhou além do horário, paga hora extra. Ele paga. O cara vai lá e paga. Trabalhou 12 meses, tem direito ao 13º. Ele vai lá e paga. Acabou. Então, não existem questões como aqui, que os empregadores não pagam aquilo que a lei manda pagar. E eu vou te dar um exemplo. Eu passo meus dias julgando processos, mandando empresas pagarem aquilo que a lei já manda. Ou seja, você tem que ficar lembrando o pessoal daquilo que ela já sabe que é obrigação delas, no caso. Mas é um absurdo, Carlos, porque se você não paga no momento certo e vai pagar daqui a 2 anos no processo, daqui a 3 anos, não é possível que você pague só isso, só aquilo que você deve. Você tem que ser penalizado porque você esperou 3 anos, porque você não pagou na hora certa. Veja bem, isso, para mim, seria uma forma de resolver, pelo menos em parte, os conflitos trabalhistas. Impor pesadas multas para quem não paga aquilo que a lei manda pagar. Isso poderia ser um bom começo. Enfim. Você citou o ano de 2017 e a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela veio como se fosse uma flexibilização para aumentar emprego e garantir alguns direitos para o trabalhador. Aconteceu isso na prática ou não necessariamente, Paulo? A reforma trabalhista, ela decorreu de vários problemas. Vamos lá. Começou com um projeto do Executivo.
o Temer mandou um projeto para o Congresso Nacional propondo a mudança de 7 artigos da CLT. 7. Ao final da reforma trabalhista, se modificaram mais de 107 artigos. Então, ele sofreu, o projeto que saiu do Executivo sofreu, ao longo do Legislativo, uma maciça modificação e inserção de temas sobre os quais o projeto do Executivo não falava. Foi determinada a relatoria da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados ao Rogério Marinho, deputado, posteriormente ministro Rogério Marinho. E o Rogério Marinho é engenheiro. Então, ele tinha a visão do empresário sobre a lei trabalhista. E, veja, o direito do trabalho, desde o século XIX, surgiu e tem como objetivo a proteção do trabalhador. Porque a proposta do direito do trabalho é igualar capital e trabalho, pelo menos teoricamente, para possibilitar uma negociação igual. Porque o capital sempre tem relevância e domínio sobre quem precisa comer. E na verdade, o direito do trabalho teve lá como objetivo o final da exploração da mão de obra, podia trabalhar 16 horas por dia, pagar pouco e tal. Então, para isso que surgiu o direito do trabalho, com sentido de proteção. Do mesmo jeito que o direito do consumidor protege o consumidor. Mesma coisa. Bom, aí, quando o projeto começou a correr no Senado, no Congresso, foi um rolo compressor. Ele foi muito rápido. Em 6 meses, por exemplo, o Código Civil, que o nosso Código Civil hoje de 2002, ele tramitou quase 20 anos no Congresso Nacional. A CLT, a reforma da CLT, tramitou em 6 meses. 7 meses, acabou. Então, foi passando assim, ó. Foi tipo assim, vamos resolver isso logo? Foi assim, ó, sob a pecha de... São 2 motes da campanha do Rogério Marinho para aprovação disso aqui. A primeira é que o Brasil era o país do mundo que tinha mais ações trabalhistas. Ele repetia isso frequentemente. É o país do mundo que tem mais ações. As relações de trabalho do Brasil estão atrasadas, porque a CLT ainda fala em máquina de escrever. Bom, fala, mas qual que é o problema? Quer dizer, a nossa legislação é baseada numa lei que Getúlio mandou fazer em 43, a nossa CLT é de 11 de novembro de 43. Não é tão velha assim. Mas é claro que tem que sofrer adaptações. Bom, fizeram um monte de coisa, mudaram um monte de coisa, pioraram um monte de coisa e não resolveram o essencial, porque o segundo mote do Rogério Marinho, o primeiro é que o Brasil era campeão mundial de ações, o segundo é que, modernizando as relações trabalhistas, haveria mais empregos. Uhum. Esses empregos não apareceram, é claro, porque não... Carlos, dentro do regime capitalista de produção, é o seguinte, ó, você pode produzir com 2 empregados e vai ter um lucro de 5. Se você puder produzir com um empregado só e ter um lucro de 8, melhor para você. Você vai ficar com 1, você não vai contratar mais. Uhum. Mas isso é lógico. Isso já aconteceu no Chile, na Argentina, em outros países que tentaram fazer uma coisa mais ou menos como se fez no Brasil. Mas o Brasil é um país... quer dizer, modificaram-se... agora eu vou tentar ser claro. Regras de direito do trabalho e também de processo. No processo também mudou alguma coisa, dificultando o ajuizamento de ações trabalhistas no primeiro momento, mas isso hoje já se perdeu, já voltou ao normal. Mas no direito do trabalho muita coisa foi modificada. Então, a grande maioria com prejuízos para o trabalhador. Uma das piores coisas que aconteceu, já me adiantando talvez a uma pergunta tua, com a reforma trabalhista, é o tal do trabalho intermitente. Trabalho intermitente, o Rogério Marinho dizia o seguinte: nós vamos regulamentar o bico. Por quê? Quem faz bico faz sem registro na carteira de trabalho, sem anotação na carteira. E nós vamos regulamentar isso. Pois bem, então eles criaram uma figura chamada trabalhador intermitente. O trabalhador intermitente, para você tentar entender, é um cara que eu contrato, assino a carteira dele, assino a carteira, assim, ó, contrato como empregado, só que ele só vai trabalhar para mim quando eu quiser.
Então, no mês que eu quiser que ele trabalhe, eu chamo ele, Carlos, eu vou precisar de você esse mês, Dia das Mães. Grandes magazines estão utilizando esse trabalhador. Loja 100, Casas Bahia, sabe? Grandes magazines. Maior movimento, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, chamo você. Carlos, vou precisar de você. Trabalha aqui, um mês. Você trabalha um mês. Nesse mês que você trabalhou, você vai receber salário, igual ganha um vendedor normal, mas além do teu salário, já nesse mês, você já vai receber proporcionalmente as férias mais 1/3, o 13º salário, o fundo de gasto, vai receber tudo direitinho. Aí eu falo assim, Carlos, agora vai para casa. Que você pode trabalhar 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto que eu quiser. Mas daí eu não preciso mais de você. Fala assim, Carlos, pode voltar para casa. E você fica em casa. Mas eu continuo registrado na tua empresa. Continua registrado, mas sem ganhar 1 centavo. E o que é pior? Nem previdência social eu recolho para você. Nada, não recolho nada. Nem previdência social eu recolho para você. Ou seja, você fica em casa absolutamente desprotegido. E sem saber se está trabalhando para alguém. Apesar de ter a carteira de trabalho anotada lá. Não foi dada baixa na tua carteira, você está lá. Aí, Carlos, eu posso te chamar de novo, mas eu posso te chamar de novo dentro de 1 mês, ou 2, ou 3, ou 5, ou 6, ou 8, ou X. A lei não fala quanto tempo você pode ficar esperando. Quando o empregador te chama, você pode recusar ir. Então, vamos imaginar que você já tenha arrumado outro emprego, você fala assim, não vou. Isso não tem penalidade para você. Mas aí como é que fica a baixa na carteira, no caso? Não, só dá baixa na carteira quando eu te mando embora. Mas aí eu dou a baixa e eu não preciso te pagar nada, porque tudo eu te paguei no mês que você trabalhou. Naquele proporcionalzinho lá, do Dia das Mães, por exemplo, que a gente colocou aqui. Exatamente. Cara. Veja como é que são as coisas. E, assim, a lei estabelece, a CLT estabelece que esse empregado vai ter direito a férias, a 13º. O que o empregador faz nas férias? Basta não te chamar 1 mês, pronto, tá ali suas férias. Você entendeu? E também especifica que você pode ter tantos quantos trabalhos intermitentes você queira. Então, você pode ter 2 anotações na carteira, 3, 4, 5, de empregadores que te chamam dessa forma ou de outra, entendeu? Por exemplo, garçons, buffets. Buffet tem períodos que tem muito mais movimento, festas de final de ano em faculdades, por exemplo, julho, janeiro e fevereiro, tem as formaturas. Então, o buffet não precisa trabalhar com 200 garçons. Ele trabalha com 30 durante o ano. Só que nessas épocas ele precisa de 200. Então, ele contrata 170 intermitente. Faz aquele aporte. Contrata, o cara trabalha 1 mês e pronto, não precisa trabalhar mais. É uma equipe modular. Exatamente. A partir do momento em que ele vai precisando, ele monta a peça. Exatamente. Quando ele não precisa, ele desmonta e fica tudo por isso mesmo. Você vê. É uma coisa que em outros países existe, um trabalho intermitente parecido, mas, por exemplo, na Inglaterra, na Itália, o empregado, quando fica em casa, ele recebe. Ele recebe um salário mínimo para ficar em casa. Ele recebe. Porque, de qualquer forma, se ele está registrado, ele está com um compromisso com alguém. Exatamente. Que loucura. Isso é só uma pontinha do iceberg, mas tem mais coisas, tem mais detalhes, mas, de fato, o emprego não aumentou. Não houve a tal modernização pretendida das relações de trabalho e as coisas continuam, nós estamos continuando. Hoje em dia a gente tem 14 milhões de desempregados, apesar dos números de emprego terem melhorado, né, pós-pandemia, mas a gente tem ainda um nível de desemprego muito grande, especialmente para as pessoas não qualificadas. Hoje, assistindo o jornal de manhã em casa, as empresas de ônibus de São Paulo reclamando da falta de mão de obra qualificada. Olha, tem empresa contratando 200, 180, 150 motoristas de ônibus e não tem. Não tem. Porque o cara não consegue se qualificar. Ele tem que tirar carta para o profissional, tem que ter a preparação, tem que não tem. E isso aí vai preocupando porque a cada vez mais o mercado de trabalho oferece oportunidade, só que não tem quem possa aproveitar essas oportunidades. Isso é muito complicado. A formação do profissional é muito importante. E se você precisa trabalhar, porque você não tem dinheiro, não tem o que comer, você não vai estudar, você vai trabalhar. E você vai ficar sempre em subemprego, porque você não vai conseguir
especializar para poder ter um emprego melhor. E é um círculo vicioso. Uhum. É muito complicado. E cada vez mais as revistas especializadas colocam, né, as profissões do futuro. Sim. E a gente percebe que as profissões do futuro são exatamente para quem se qualificar. Exige qualificação, Aí eu claro. fico pensando, viu, onde o Brasil vai parar daqui, não 10 anos, daqui 5 anos? É muito complicado. É muito complicado. Porque, apesar de... A pandemia fez um estrago muito interessante, quer dizer, muito importante com essa formação, né? Porque as pessoas ficaram sem trabalho e aí deixaram de procurar faculdades, escolas técnicas, e aí isso vai, tudo vai complicando, né? E depois você para 2 anos para você voltar a estudar, depois você não volta, tem preguiça, tem outras dificuldades, e é um complicador bastante grande. Eu acho que investir em ensino fundamental e médio para todo mundo, escolas técnicas, acho que o problema está na base, sabe? A gente tem que incrementar essa base, talvez falar em escolas de tempo integral, falar com formação técnica, isso é um futuro que pode ser bastante interessante. Principalmente com relação aos cursos tecnológicos. Sim. Porque a pessoa já aprende, já coloca Sim. a mão na massa e já sai para o mercado de trabalho. Já sai para o mercado de trabalho qualificada, ganhando um salário melhor que lhe permita, se for o caso, fazer um curso superior depois, enfim. E estudar para se qualificar. Estudar para se qualificar. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre pandemia? Vamos. As relações do trabalho. O correto é relações do trabalho ou relações trabalhistas? Ou tanto faz uma coisa ou outra? Agora eu vou pegar nessa semântica aí também. Assim, quando você fala relação de trabalho, você está englobando gênero, espécie, está tudo bem. Fala relação de trabalho, está bem falado, porque você pega um grupo muito grande. Quando você fala relação de trabalho, você está falando de empregado com carteira assinada, e você está falando de outras pessoas que não têm carteira assinada, mas também trabalham. Você está falando do autônomo, você está falando do empreiteiro, você está falando do prestador de serviços, você está falando de todo mundo quando você fala relações de trabalho. E tá ok, tudo bem. Porque, na verdade, a pandemia prejudicou todo mundo. Né? Então, vamos lá. A pandemia... claro, Carlos, ninguém estava preparado para a pandemia. Ninguém. A gente não estava preparado para viver aquilo que a gente viveu. De repente, se fechar dentro de casa com medo de respirar e com medo de encontrar as pessoas, não era uma coisa que estava no imaginário popular. A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. Mas aconteceu. E aconteceu de uma maneira, assim, o país infelizmente não se preparou para isso e minimizou, num primeiro momento, os efeitos da tal pandemia. E isso levou a um fechamento brusco, em determinado momento, de todos os tipos de empreendimento. Ou seja, todo mundo que trabalhava teve que parar de trabalhar da forma que trabalhava. Eu não sei se você lembra, mas no primeiro momento do fechamento ficaram abertos só supermercados, farmácias e postos de gasolina. Então, e ainda mesmo assim o posto de gasolina tinha horário para fechar. Exatamente, exatamente. Quer dizer, é um negócio, né, complicado. Mas, enfim. E aí, as pessoas se viram em casa, num primeiro momento, não sei se você lembra, sem trabalhar e com medo desgramado de perder o emprego. Exato. Começaram a vir, então, as medidas provisórias do governo, posteriormente veio a 927, a 928, proibindo de mandar embora, depois admitindo mandar embora, com algumas consequências. Enfim, o governo tentou mexer aí nas relações de trabalho, mas o gozado foi que essas duas primeiras medidas provisórias, a 927 e a 928, ela pensava mais sob a ótica do capital do que do trabalho. Então, como é que o empregador podia fazer? Porque, na verdade, era uma preocupação também com relação ao dono do negócio. Porque o que eu vou fazer? Eu não sei se você lembra, demorou um tempo para os restaurantes que já estavam fechados, bares, restaurantes, lanchonetes, começarem a bolar o delivery. Exato. E aí começou a rodar, começou a girar o delivery. Mas até então, todo mundo fechado. Aí, Carlos, as empresas que puderam começaram a transportar o trabalho que era um trabalho, vamos dizer, um trabalho clássico, para o teletrabalho.
Ou seja, tirou daquela horinha marcada, ou seja, das 8 às 6 ou das 7 às 5 e falou, viu, pode levar isso aí para fazer lá na sua casa. Leva para fazer na sua casa. E aí começaram a surgir alguns problemas, porque ninguém estava preparado para isso. Então, eu dou aula, eu entro numa sala de aula e dou aula. De repente, eu me vi obrigado a mexer com um computador que eu não estava habituado, a usar um programa que eu não estava habituado. Estou falando por mim, mas isso Mas é um bom exemplo. Mundo, Paulo. Aconteceu com todo mundo. E, de repente, dar aula de uma forma que eu não estava habituado. Você nunca vai me ver sentado numa sala de aula. E eu comecei a dar aula sentado. E outra coisa, num primeiro momento, eu não sei se você lembra, mas num primeiro momento nem as janelinhas abria. Então, eu ficava olhando para mim, é como se eu estivesse olhando para um espelho, falando 1h30 comigo. Exatamente. Nossa, então o desgaste mental que a gente tinha, assim, o cansaço, o estresse, era muito grande. Mas eu tenho uma profissão que me permite fazer isso. Lá na justiça, né? Tudo bem, porque os processos já eram eletrônicos, a gente já estava acostumado a mexer com processo eletrônico. Os advogados continuaram a distribuir processo eletrônico, a gente continua a receber e julgar os processos. Então, no judiciário, pouca coisa mudou em termos de trabalho. Mudou a audiência, mudou o contato, mudou sim, mas no trabalho, para mim, por exemplo... na verdade, do trabalho. O fluxo não mudou, mas como professor mudou bastante. Mas vamos lá pegar... A gente teve muitos problemas, porque grande parte das pessoas que foi trabalhar em casa... eram pessoas que não estavam, não tinham, além do costume, a própria profissão já era uma profissão que não demandava tanto trabalho em casa. Então, de repente, pessoas foram deslocadas das funções que faziam. Um torneiro mecânico foi colocado para fazer venda pelo computador. Ele não estava acostumado, não era do métier dele trabalhar com computador. E começaram a aparecer problemas assim. Para aquelas profissões ou para aquelas atividades que a pessoa já estava acostumada a trabalhar com computador, outros problemas começaram a surgir, como por problemas derivados de uma violação da privacidade, da intimidade do empregado. Quantas pessoas têm 4 computadores em casa? Família média, pai, mãe, 2 filhos. Filho na escola estudando pelo computador, mãe trabalhando pelo computador, pai trabalhando pelo computador. Então, o filho tinha que assistir aula num telefone e dividir muitas vezes esse telefone da mãe ou do pai, enquanto que a mulher tinha que trabalhar num horário que o homem não trabalhava, porque tem um computador só em casa, e como é que ia fazer? Além disso, onde se colocar o computador? Então, pegamos processos aqui no tribunal, pessoas que tinham que trabalhar na cozinha de casa. Então, um apartamento de 50, 60 metros, vai botar o computador na cozinha. Não, mas você tem que colocar numa parede que não tenha... Começou assim, né? Não fica contra a luz. Exatamente. Você tem que abrir uma janela, trabalhe a luz natural. Isso, a luz tem que vir da esquerda, a parede atrás tem que ser lisa, não pode aparecer esses quadros. A pessoa não estava preparada. Quem tem escritório em casa? Não usa uma luz direta na cabeça porque vai escurecer seu olho e você vai ficar esquisito para o cara que está na reunião querendo fechar com você. Exatamente. Então, começaram a surgir esses problemas. Alguns bancos tiveram problemas de exigência demasiada de metas, porque assim, Carlos, já que você está em casa, vai trabalhando aí. Não, mas o meu horário de trabalho... Não, vai trabalhando aí, vai bater meta. Então, assim, como alguns empregadores passaram a exigir do empregado muito mais, porque, sob a justificativa de que ele estava em casa, então estava mais fácil para ele. Então, assim, vários problemas. Problemas do tipo, a pessoa aparece para uma reunião com uma camisa de gola, assim, sem gola. O cara acordou, tá de pijamão, exatamente. E falou, oi, bom dia, chefe, tudo bem? Qual é a meta de hoje? Exatamente. E aí, assim, não, mas como é que você está com essa roupa? Mulheres, isso gerou processo, eu não estou inventando aqui. Mulheres que apareciam, por exemplo, sem maquiagem. Não, mas você não está maquiada? Mas estou em casa. Não, tem que estar maquiada. E dava advertência, e dava punição. E chegar a mandar embora. Peguei um processo que o empregador mandou embora a mulher, porque ela estava descabelada numa reunião importante. Então, são, assim, vários problemas decorrentes porque o empregador entrou na casa do empregado sem autorização.
Ou seja, você simplesmente levou a empresa para dentro da sua casa. Ou seja, todos aqueles colegas que você costumava trabalhar ali dentro do teu setor, de repente estavam dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Até nos Estados Unidos teve um processo de uma empresa que a mulher deixou o computador, o chefe mandou um WhatsApp para ela, volta para o teu trabalho, que o cara simplesmente ficava monitorando todo mundo que estava ali para ver se o cara realmente estava cumprindo os 8 a 5 lá. Não é possível, né? Quer dizer, e aí vários problemas surgiram, né? Vários problemas surgiram, gente passando atrás, pessoa passando pelada, aconteceu de tudo. E um outro problema é o seguinte, Carlos, você tem computador na tua casa. Mas o que você faz na tua casa? Eu não trabalho na minha casa. Então, o computador lá em casa é para, sei lá, pagar uma conta, ver um joguinho para o meu filho. Então, a minha internet de 50 GB tá bom. Mas aí você começa a trabalhar lá. E começa a ter uma exigência de uso de câmera. Você entende disso muito melhor do que eu. O nível de exigência da internet é muito diferente. Então, quem vai pagar essa internet que você vai ter que pagar? Essa é uma boa E pergunta. esse computador que você teve que levar? E esses acessos que você tem que ter? E quem que paga isso? E a cadeira que você... Vamos lá. E a cadeira que você senta? Porque na empresa eu tenho uma cadeira que a lei exige que seja ergonômica, com apoio de braço, para eu poder sentar, ficar 8 horas. Mas em casa eu tenho aquela cadeira da cozinha de madeira mesmo. Então o empregador tem que ceder, não tem que ceder, tudo isso foi objeto de processo. Então, você imagina o desgaste que a pandemia trouxe e que está trazendo até hoje ainda. Tem alguns reflexos até hoje. Posteriormente, já me adiantando, o problema da vacina. Aí boa. A vacina, quer dizer, quem pode se vacinar, quem vai se vacinar, quem quer se vacinar. Veio a vacina. Veio a vacina. Então, vamos lá. Veio a vacina... Daí começou aquela questão, vacina, vai vacinar, não vai vacinar, quem é obrigado a tomar vacina, não é obrigado a tomar vacina? Bom, ninguém é obrigado a tomar vacina. Ok. Só que o empregador não é obrigado a aceitar na empresa dele alguém que possa potencialmente transmitir a doença dentro da empresa. Então, o Ministério Público, num primeiro momento, soltou um parecer dizendo o seguinte, o empregado que não tomar vacina, a lei brasileira estabelece que é do empregador a responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho. Ou seja, o que acontecer dentro da empresa, o cara vai dançar. É do empregador a responsabilidade. E está certo, mas tudo bem, a lei estabelece isso. E vamos imaginar que o empregador não tome uma atitude, então a responsabilidade vai ser dele. Então o Ministério Público do Trabalho soltou uma nota técnica dizendo o seguinte, o empregado que se recusar a tomar vacina pode ser mandado embora. Não só mandado embora, mas mandado embora por justa causa, que é a pior penalidade que o empregado pode sofrer no curso do contrato. Eu não concordo com isso. Eu acho que o empregador pode mandar o empregado embora, mas pagando os direitos dele. Assim, tipo, você pisou na bola, cara, mas, sabe, então, não dá eu mais. acho assim, você tem todo o direito de não tomar vacina. Carlos, olha, você não quer tomar vacina, você tem todo o direito de não tomar. Mas eu não sou obrigado a te aceitar aqui. Então, eu posso te mandar embora por causa disso. Sim. Por quê? Porque você potencialmente é um risco para todo mundo que trabalha na minha empresa. Então, sob essa ótica, é possível se fazer a dispensa nesse sentido, entendeu? Você acredita que até hoje tem alguns processos com essas questões de vacina? Cara, até que hoje. Loucura. E muito funcionário ainda vai procurar médico para falar assim, olha, justifica que eu não posso tomar vacina porque eu sou alérgico a determinado componente? Não, o médico não vai se submeter a um atestado, não vai se submeter a isso. Tem algumas pessoas que não podem, realmente, tem uma certa, tem uma certa intolerância, dificuldade, medo justificável para tomar vacina em virtude de uma outra comorbidade qualquer que tenha. Mas aí, isso atestado, ok, né? Ok, atestado, ok. Você lembra do tenista lá, do Djokovic? Parece que sim. O Djokovic tem um atestado que fala que não é recomendável, no caso dele, tomar a vacina. Parece que tem. E ele não toma. Mas mesmo assim, alguns abertos de tênis, falam, viu, cara, de boa, aqui você não vem. Você não quer se vacinar, não precisa, mas você não vai jogar. Isso aconteceu na Austrália, agora nos Estados Unidos. Ele não jogou o aberto dos Estados Unidos porque não pôde. Azar dele, né? Quer dizer, veja, é isso que é importante. Quer dizer, a pessoa não toma e ela assume a responsabilidade por não ter tomado.
Quer dizer, eu não quero tomar. Tudo bem, mas assume o ônus disso. Não é verdade? Aí eu acho que é razoável. Dentro dessa questão da pandemia, dentro essas sequelas praticamente que o trabalhador agora pegou em casa por causa de todo esse isolamento e está tendo que conviver com isso dentro da empresa. A gente percebe que muitos locais de trabalho, Paulo, estão completamente tumultuados, onde as pessoas se desacostumaram de si. E aí, como é que está toda essa questão do relacionamento? O cara voltou para a empresa agora, depois da pandemia, todo vacinado, mas ainda não consegue ouvir aquelas ordens diretas. As relações de trabalho são relações humanas. E as relações humanas nem sempre são simples. Então, se falar em convivência no trabalho, a gente não está falando só do chefe com o empregado, porque do chefe com o empregado, queira ou não queira, é facilitada pela questão hierárquica. A relação de poder. Eu mando, você obedece, pronto. Mas a relação humana entre as pessoas que estão no mesmo nível hierárquico, ela se tornou um pouco mais difícil. Se tornou mais difícil porque as pessoas estão, de certa forma, intolerantes, porque tem pouca paciência e tem pouco respeito pelo próximo. A gente tem acompanhado aí nas televisões, tem acontecido fatos que, poxa vida, parece que antes não acontecia e agora está acontecendo. Você viu outro dia o cara entrou na academia, a mulher não deixou ele, a síndica lá não deixou ele treinar, o cara deu um murro no... Sim, são coisas assim que demonstram intolerância. Como dentro do ambiente de trabalho ficam juntas ao mesmo tempo várias pessoas, é normal que surjam problemas. Muitos médicos têm relatado, Carlos, que a Covid, quem pegou, ela acaba desenvolvendo problemas que ainda estão sendo estudados, como perda de memória, como dificuldades de raciocinar, tem alguns problemas que já estão identificados. E, assim, as pessoas têm que ter paciência, porque esse pode ser uma sequela. Do mesmo jeito que cair cabelo, por exemplo, né? Pode ser uma sequela. Então, tudo isso tem que ser considerado. O médico do trabalho tem que estar atento na empresa para verificar se o empregado teve Covid e se isso se trata de uma sequela da Covid ou é simples relaxo. Porque a voz corrente é que os empregados não querem voltar a trabalhar, que se acostumaram a ficar em casa e não querem voltar a trabalhar. Olha, Carlos, eu acho que pode até ter situação assim. Nós no judiciário estamos vivendo um pouquinho isso, sabe? Também funcionário público, aquele negócio, então fica em casa, daí não quer voltar a trabalhar, porque é muito mais conveniente trabalhar de casa, ainda mais uma função técnica. As pessoas se desacostumaram. Cidades como São Paulo, em que se perde 1 hora para ir e 1 hora para voltar de qualquer lugar para qualquer lugar, ficar em casa e não ter essas 2 horas de deslocamento já é um sonho. Sempre foi um sonho. E aí eu quero abrir um parênteses aqui na nossa conversa, Carlos. Eu sempre sonhei em trabalhar em casa. Nossa, trabalhar em casa era meu sonho dourado. Até o dia que eu fui trabalhar em casa. Eu não quero mais trabalhar em casa nunca mais na minha vida. Nossa Senhora, você trabalha muito mais. Muito mais, Carlos. Muito mais. E, assim, eu sou só uma ponta de um extrato que é muito grande. É muito grande. As pessoas trabalharam muito mais em casa porque tinham medo de perder o emprego, né? A pandemia trouxe uma paura de perder o emprego. E aí, para não perder o emprego, eu vou ter que produzir mais. E aí, o outro está produzindo mais que eu, então eu tenho que produzir mais que o outro. Disputa. E essa questão da disputa é muito interessante a gente falar também, Paulo, porque assim, enquanto você está ali do lado do cara, você está vendo o que ele está fazendo na mesinha dele, é beleza, né? Você fala assim, o cara está mais lentão aqui, eu vou ficar mais na minha. Agora, quando você não está vendo esse cara, é exatamente isso que você falou. Fala assim, viu, enquanto eu estou batendo a minha meta em 75%, quem será que já bateu 82%? Quem bateu 80%? Quem já bateu 100%? Exatamente. Quer dizer, não tem aquele olho no olho, não tem aquela sinergia. Perder o emprego é sempre difícil. Agora, imagina você perder o emprego numa situação de pandemia que não tem emprego. Você sabe que se você sair na rua, você não vai encontrar, você não tem para onde mandar o teu currículo. Assim, a situação de estresse no trabalho foi muito grande durante a pandemia e a gente ainda está
vivenciando situações assim, que tentam reverter essa questão. A gente, por exemplo, tem na área do divertimento, tem um outro nome, não é divertimento, entretenimento. Entretenimento, bares, restaurantes, cinemas, etc. Isso está bombando, estão contratando, tem muita gente trabalhando, tal, porque o pessoal está querendo voltar a viver, não é? Uhum. Mas tem outras situações que a recuperação não está tão rápida assim. As pessoas estão muito sem dinheiro, Carlos. Quem que compra carro? Uhum. Então, as montadoras tiveram aí um problema primeiro com componentes, né? Isso. E agora estão com problema com o pessoal, porque o pessoal não está comprando carro, que agora sobra carro e as pessoas não estão comprando. E até com relação a componentes, muitas empresas simplesmente comunicam, falam assim, olha, esse carro vai ser vendido por esse preço porque eu não tenho, sabe, o destravador lá da porta traseira. Então, você se vira, o carro vai do jeito que está. Parece que a Volkswagen chegou a vender carros sem alguns componentes, sem rádio, sei lá, sem o kit multimídia, rádio é do meu tempo, né? Kit multimídia, enfim. Isso aconteceu e o pessoal inserido nesse contexto também é um problema. Porque se eu não tenho componente, eu não consigo montar o carro. Mas se eu não monto o carro, eu não vendo o carro. Mas se eu não vendo o carro, para que eu preciso de gente? Para que eu preciso de empregado? Então, a indústria automotiva tem sofrido também, né, nesse ponto. Bancos. A gente tem visto surgir, eu acompanhei lá atrás o momento da informatização bancária. Todo aquele sistema de automação. Sim, automação. Carlos, os bancos contratavam, era o primeiro emprego de todo mundo, não sei se você lembra, da minha geração. Eu já tive vontade de trabalhar em banco. Isso, a minha geração, o primeiro emprego de todo mundo era banco. E outro, era muito charmoso, né? Nossa, gente, sou bancário. Exatamente. Cara, não, você bem legal. Casar uma filha com um gerente do Banco do Brasil era o sonho dourado de qualquer mãe. Isso é fato. Mas, de repente, os bancos começaram um processo de informatização que começou depois de uma greve, lá para 89, 88, teve uma greve bancária e essa greve foi muito bem feita. Então, os bancários conseguiram praticamente tudo que eles queriam nessa greve, porque naquela época você só podia pagar conta no banco. E as contas foram acumulando, até que a hora que os banqueiros falaram assim, vamos dar tudo que eles querem porque eles precisam voltar. Depois dessa greve, começou o processo de informatização. Então, começaram a surgir os primeiros caixas eletrônicos e tal. Carlos, hoje em dia, o que você não faz? De casa. Você faz qualquer coisa no banco, de casa. O celular, você faz qualquer coisa. No meio da rua, então, você paga boleto. Só não sai dinheiro. Mas quem usa dinheiro hoje? Quem precisa de dinheiro hoje? Não é verdade? Outro dia parou um cara vendendo bala em São Paulo, no Farol. Bala. Assim, aquelas balinhas coloridas lá, não lembro o nome. Tipo Mentex. Isso. Tipo Mentex. Assim, eu vou comprar, vou ajudar o cara, dá R$2. Eu fui procurar minhas moedas lá, não estava com dinheiro. Ele falou, passa Pix. Pix? Cara, o cara tem Pix, aqui ó, Pix. Não é possível. Então, quer dizer, nem o dinheiro mais é preciso. Mas o que eu quero dizer, no Itaú, nessa época, trabalhavam 90 mil pessoas. 90 mil. É uma população de uma cidade. Hoje não trabalham 30. Você entendeu? Quer dizer, onde é que estão essas 60 mil pessoas? Então, os bancos começaram um processo de diminuição pela informatização. A nossa Constituição prevê, no artigo 7º, uma proteção contra a automação, mas na forma da lei, a lei não estabelece exatamente o que seja. Então, tem várias questões que estão fazendo com que o trabalho se modifique. Aquele trabalho que era um trabalho muito comum há 20 anos atrás deixou de ser. Carlos, quem tem empregada doméstica hoje? Quantas pessoas você conhece que tem empregada doméstica? Não, tem. Eu tenho um amigo aqui, eu tenho um outro ali, eu tenho um lá. Ok, mas antes todo mundo tinha. Essas pessoas eram pessoas sem qualificação. Quem era empregada doméstica era pessoa que não se qualificava, infelizmente. E que tinha que exercer essa atividade porque não tinha outra. Então, ela tinha que exercer essa atividade. Onde é que está essa pessoa hoje? Uma pessoa sem qualificação, Carlos, faz o que hoje? Uma pessoa que não sabe ler e nem escrever.
o que ela pode fazer hoje? É construção civil. E outra, construção civil ali, né? Mexendo massa, carregando construção civil areia. bem básica. Exatamente, no básico. E assim, ó, o cara não consegue nem ser porteiro de edifício, porque para ser porteiro de edifício tem que separar a correspondência, tem que saber ler. Tem que ter um aplicativo lá para ele lançar para falar para o condomínio. As câmeras, as câmeras, né? Ele tem que ter acesso ao computador para ver as câmeras do condomínio. Então, o mundo do trabalho está muito complicado. Pela falta de empregos, pela modificação dos empregos, pela falta de qualificação e pelos baixos salários. Tudo isso é problema. E os problemas vão desembocar na Justiça do Trabalho. A pandemia atrapalhou bem. A pandemia atrapalhou muito. Mas, assim, quando a gente começou a pandemia, a nossa diferença para a Europa é que a gente já começou a pandemia com 12 milhões de desempregados. E a Europa não tinha esse número. Então, isso fez uma grande diferença para nós. Porque quando o IBGE solta 14 milhões de desempregados no Brasil, ele não está falando das pessoas que não têm emprego, está falando daquelas pessoas que tinham emprego e perderam. Emprego formal, anotado na carteira de trabalho, e perderam. Não é considerado nesse número quem nunca trabalhou. Ou quem até desistiu de procurar emprego. Não, mas esse está desempregado, esse está nesse número. Que tinha emprego e perdeu. Mas aquele que nunca teve um emprego formal, nunca trabalhou registrado, ou aquele que saiu da faculdade e não achou emprego, esse aí não está. Esse aí não está na estatística. Não, então o número é muito maior que esse. Né? Quantas pessoas você conhece, Carlos, que estão vendendo bolo, vendendo brigadeiro, fazendo sanduíche? Quantas pessoas? Então, aí entra aquela questão do tal do MEI, do micro... empreendedor individual. Que eu até pausei exatamente por isso, porque muitas vezes, outro dia eu estava lendo um artigo que dizia que muitas vezes esse MEI é uma pessoa desempregada que está tentando se legalizar. Não, muitas vezes não, na enorme maioria das vezes é isso. Na enorme maioria das vezes é isso. E isso aí mascara a estatística, né? Mascara a estatística, claro, porque para o governo esse cara tem emprego. Então, quer dizer... Ele tem atividade remunerada. Ele tem uma atividade remunerada, mas muitas vezes... ele não acha a ponta daquilo lá, quer dizer, mas está faturando quanto? Então, Carlos, é muito difícil. Porque o MEI tem um teto de faturamento por ano. Ele não pode ser MEI e faturar mais do que... 81 mil por ano, perto né? de 80 mil por ano. Então, você divide isso em 12 meses, dá 6 mil por mês, por aí. O que é um salário... Muito bom. Muito bom. Para a nossa realidade é muito bom. Exato. Mas, assim, a gente tem que ter em mente uma questão que é muito importante, que esse governo bate, por exemplo, nessa questão. Você vai para os Estados Unidos, você vai trabalhar lá, você vai querer ganhar dinheiro ou você quer férias, 13º, fundo de garantia? A pessoa sai daqui e vai para os Estados Unidos para trabalhar, não está preocupada com a anotação na carteira de trabalho, está preocupada com quanto vai ganhar. Então, a ideia central vai trabalhar e não se preocupa com os seus benefícios. Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte, olha, uma coisa é ter emprego, a outra coisa é ter emprego com qualidade, com respeito à dignidade da pessoa que trabalha. Então, quem trabalha tem que ter direito, posteriormente, a uma aposentadoria. Então, para eu ter direito a uma aposentadoria, então, veja, já vai aumentando o custo. Quem trabalha tem que ter direito a um período de férias. As férias não existem à toa. Existem para que haja um descanso do trabalhador, para que ele possa se recuperar para mais um ano de trabalho. Para ter aquela descompressão. Exatamente. Isso não vai gerar doenças, isso vai gerar um bem-estar para ele, vai trabalhar melhor. Quer dizer, o que nós estamos buscando? Trabalho a qualquer custo ou trabalho com qualidade? Essa é a grande diferença. Em algum momento nós vamos ter que fazer essa opção. Porque trabalha a qualquer custo, então você vai trabalhar de autônomo, vai abrir uma empresa, vai vender cachorro-quente. Mas quando você tiver 70 anos, você vai estar vendendo cachorro-quente. Essa que é a questão. Porque quando você tem 20, você fala assim, vou vender cachorro-quente, ok. Você não está pensando na tua aposentadoria. A tua aposentadoria está há 40 anos dali. Mas e quando você chega? Quem que vai cuidar dessa pessoa com 70 anos que não tem emprego formal, não tem recolhimento para a Previdência Social e o Estado vai deixar morrer de fome? É muito complicado. É toda uma questão daquele... Muitas vezes a gente ouvindo alguns coaches lá, não, é só você se planejar para a sua velhice. Mas, se fosse assim, né? Carlos, quem é que ganha R$ 1.500 por mês e se programa para a sua velhice? Não é possível, gente. Assim, a grande massa... Outro dia eu estava vendo uma pesquisa eleitoral.
E a pesquisa eleitoral dividia, eu achei interessante, porque ela dividia por extrato de salário. Então ela falou assim, ó, pessoas que ganham até um salário mínimo votam assim, ó, primeiro nesse, segundo naquele e tal. Pessoas que ganham de 2 a 3 salários mínimos, vota nesse, vota naquele e tal. Pessoa que ganha de 4 a 5 salários mínimos, então vota nesse, vota naquele, assim. Aí ela parou, a moça do jornal, falou assim, ó, aqui nós temos 75% da população eleitora no Brasil. Até 5 salários mínimos. Então, 5 salários mínimos dá R$7 mil. Então, 75% das pessoas da população economicamente ativa, então, porque são menos de 70, né? Uhum. Mais de 18, mais de 16 e menos de 70 são as que votam, ganham até 5 salários mínimos. Até R$7 mil. Então, o grosso, o enorme, a parcela enorme da população ganha um salário desse. Como é que vai se programar para a velhice, Deus do céu? Quer dizer, assim, se você pensar no custo que tá as coisas, né? Uhum. R$35 o quilo da carne, R$1 cada pãozinho, R$8 o litro do leite. Se você começar a pensar nisso, você fala assim, não é possível. E outra, até você falou nessa questão, Paulo, do custo de vida. Enquanto as estatísticas governamentais dizem que a inflação pode chegar a 10%, etc. e tal, se você for comparar aí o que aconteceu, em muitas casas, a inflação já está chegando a 45%. Claro, se você não tem carro, a inflação baixou porque a gasolina baixou, o etanol baixou, ok. E se você não tem carro? Então, você não tem condição nem de ter um carro, você come. Comer todo mundo come. Sim. Então, a inflação da comida é muito diferente da inflação do IBGE. É muito diferente. E é isso que a gente tinha que pensar. Essas pessoas estão precisando de auxílio emergencial, Bolsa Família e auxílios desse tipo para sobreviverem. Uhum. Por isso que é importante, em algum momento, um equilíbrio, uma justiça social. Porque o que se vê na Europa, por exemplo, é que não existe tanta desigualdade social. As pessoas conseguem, mesmo tendo profissões mais modestas, conseguem acessar tudo que todo mundo tem. Querer um carro, uma escola, enfim. Uhum. Né? E essa é a questão principal, quer me parecer. Nós temos um problema grave de desemprego e um problema grave de empregadores que insistem em não pagar corretamente os empregados. E por isso que a gente tem tanto processo trabalhista. Voltando um pouquinho naquela questão do trabalho intermitente, Paulo, e já que a gente citou essa questão da estatística, quais números vão para a estatística e não, o CAGED não computa, então, essas pessoas que já têm um determinado registro, mas que estão em trabalho intermitente. Claro, para o CAGED isso é empregado. Eles são empregados, estão com carteira anotada. Veja só que coisa. Porque eles estão com carteira assinada, mas não ganham. E não produzem. Não produzem e não ganham. Então, quer dizer, formalmente, nas estatísticas, você vai ver na estatística, olha, o desemprego diminuiu tantos %. É verdade, mas diminuiu por quê? Porque tem carteira assinada. Como é que se mede o desemprego? Carteira assinada. Aumentou o número de carteira assinada, mas isso são trabalhos precários. Isso chama precarização do trabalho. Precarização do trabalho. Essas pessoas não estão trabalhando de forma digna, porque elas ficam sem trabalhar. É a mesma coisa que a terceirização, né? Que tomou um patamar assim de... agora pode terceirizar qualquer coisa, né? Atividade depois da reforma, atividade fim, atividade X. Então chegou um aluno outro dia e me perguntou, professor, olha, eu sou síndico do meu prédio, eu estou querendo terceirizar a portaria. Eu falei assim, gente do céu, não faz isso. Mas você não faz isso, porque você vai ter 2 problemas. Você vai ter um problema com a empresa que você vai contratar, que pode, te dar posteriormente um problema. Se essa empresa que você contrata põe uma pessoa para trabalhar na tua portaria, não paga essa pessoa, o problema vai ser seu, porque você vai ter responsabilidade. Aquela responsabilidade é solidária que fala? Solidária ou subsidiária, dependendo do caso. E mais, você tendo uma pessoa terceirizada na tua portaria, teoricamente, você não pode dar ordem para ela. Então, você está vendo, eu estou vendo você aqui, mas eu não posso dar ordem para você. Eu tenho que pegar o telefone, ligar para a central, falar assim, fala para o Carlos para ele dar a correspondência na minha mão. Da pessoa te liga para falar.
Você entendeu? Aí até essa informação chegar até o Carlos, o cara ficou esperando a correspondência lá. Exatamente. Não tendo para quem reclamar. Exatamente. E a mesma coisa que acontece com aquelas portarias virtuais, eu não sei se você já viu. Eu ia comentar isso daí com você, que você toca aqui, o cara lá do Rio de Janeiro te atende. Porto Alegre. Bah, pois não? Faz, vixe Maria. E aí você tem uma urgência, tem alguma coisa. Outro dia aconteceu com uma pessoa aí, queria entrar urgente para socorrer a mãe, qualquer coisa assim. Não sabia a senha, não sabia o procedimento, foi um inferno. Teve que quebrou o portão, enfim. Problemas que podem acontecer, porque as pessoas não estão... Não é todo mundo que está habituado a essa sistemática, não é? Exato. Então são vários problemas. E vão tirando emprego, né? São portarias virtuais, tiram vagas de emprego. Sem parar no pedágio, tira a vaga no emprego. O sem parar, o que eu ouvia há 10 anos atrás não, mas a pessoa não está trabalhando na cabine do pedágio, mas está trabalhando na fábrica do TAG. Então, E quem agora? garante? E agora? O TAG é o que hoje? O TAG é um plástico Exatamente. que sai da linha de produção sem ninguém tocar nele. Acabou. Não precisa de ninguém. Quer dizer, cadê a pessoa que está no pedágio? Cadê a pessoa que está no TAG? Onde que elas estão? Você está entendendo, Carlos? E isso vai gerando outros problemas. Vai subemprego, pessoas que querendo ser empresários, né? Porque agora o bacana é ser empresário. Exatamente. Você vai ser empresário, mas você não tem capital, aí você faz um empréstimo. Olha só, aí você faz um empréstimo para ter o teu negócio. Você faz um empréstimo, mas você não sabe. Você nunca vendeu cachorro-quente na vida. Como é que quem falou para você que você vai dar certo? Mas tem um cara que deu certo. Ok, mas você vai fazer um Senac? Você vai fazer um Senai? Você não faz. Você vai se meter a vender cachorro-quente. Por exemplo, né? Ou outra coisa qualquer. Então, você vai ter um tempo, você vai contratar gente, não vai conseguir pagar. Essa gente que você contratou, que não pagou, vai gerar um processo. Esse processo vai te dar mais dívida. Você vê o que acontece? É isso que acontece. Vai criando uma ciranda que no fim... É isso. E as relações sociais vão se deteriorando aos poucos por causa disso. O que faremos para melhorar essa situação no longo prazo, Paulo? Para a gente concluir o nosso bate-papo instrutivo. Carlos, a gente falou hoje. de tanta coisa aqui, tanta situação que a gente tem que corrigir. Assim, olha, eu acho que para que a gente possa melhorar as relações entre capital e trabalho, é fundamental para que a gente tenha mais qualidade de trabalho, que a gente tenha tudo. É fundamental o ensino básico, é fundamental para todo mundo. A educação. A educação é tudo. E eu estou falando de ensino básico e fundamental. Eu não estou falando de faculdade, não, hein? Pós-mestrado, deixa fora. Não. Isso é um outro patamar. Mas ensino básico e fundamental. Se as pessoas souberem ler, souberem escrever, souberem interpretar uma frase, isso vai ser muito importante. Valorização do professor no ensino básico e fundamental. Isso já vai fazer uma grande diferença, Carlos. Porque são pessoas que vão poder ser treinadas, preparadas, ter melhores empregos e a partir daí tudo é um círculo virtuoso, né? Tudo vai melhorando. E especialmente, Carlos, aproveitando o ensejo, né? Para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, pessoas portadoras de deficiência, por exemplo. Quando eu fiz isso, eu sempre estudei em escola pública. E quando eu estudei em escola pública, tinham na minha classe 3 ou 4 alunos com deficiência motora grave. E, sabe, num primeiro momento foi chocante. 5ª, 6ª série. Cadeira de roda e tal. Mas no final do ano foi maravilhoso, porque houve uma integração completa. Então, eu convivi com pessoas portadoras de deficiência, a gente se revezava, levava, brincava. Enfim, era um aluno como outro qualquer. Ou seja, a inclusão é tudo também. Inclusão. Mas essas pessoas, Carlos, como é que elas chegam na escola? Então, elas não chegam na escola. Tem um atende em São Paulo que leva, que traz. Mas, assim, os teus filhos, os meus filhos, não estudaram com ninguém com portador de deficiência. Eles não tiveram essa realidade. Você sabe que existe, mas ele não está lá. Exatamente. Cadê, Carlos? Cadê? Eu discuto isso, eu comento isso daí direto em casa. Falo, viu?
Exatamente. Onde que está esse cadeirante aqui dentro da sala de aula? E a lei 8.213 de 91 estabelece uma cota para pessoas portadoras de deficiência. Toda empresa tem que ter pessoas portadoras de deficiência trabalhando. Mas as empresas dizem assim, não posso. Não tenho jeito de contratar porque essas pessoas não estão qualificadas. Elas não estão qualificadas porque elas não entram na escola. Elas não entram na escola porque elas não conseguem acessar a escola. Você está entendendo como é que é o problema? Sim. É. Então, eu acho que uma solução interessante seria trazer para as empresas a responsabilidade pela formação escolar dessas pessoas. Tem que ter, não tem escola, você arruma aí, você monta uma sala de aula e a qualifica, dá ensino básico e fundamental para essas pessoas, ou então paga, sei lá, e faz algum convênio. Exatamente, é a responsabilidade do empregador. Acho que é a única solução. Começar a aumentar esse tipo de responsabilidade praticamente para todo mundo. Para todo mundo. Para girar a economia de uma forma diferente também. Exatamente. Tem muita coisa que melhorar, né, Carlos? Muita coisa. O respeito, a educação, a gentileza, a empatia, o respeito com a mulher. Né? Isso é tão importante. Você viu essa coisa que aconteceu com a repórter da ESPN? Nossa, eu achei aquilo foi uma estupidez danada. Né? E o cara, não, só deu um beijinho nela. Não, que isso, para, hein? Não, para. Assim, tá na hora já da gente prestar atenção e respeitar a mulher como um ser humano. Tá na hora. Mulher não é objeto. Isso é muito importante dentro das relações de trabalho ou fora dela. Assim, acabou. Num país que o presidente se diz imbrochável, né? É muito complicado aquele isso. Coro de ontem. É muito complicado. É muito complicado. Mas a gente tem, de uma maneira ou de outra, a gente tem que ensinar nossos filhos. Uhum. E acho que a partir daí, né? Ensinar nossos filhos e as escolas a tocarem nesse assunto e conversarem sobre isso também, que é uma outra questão importante. Mas isso já era outro podcast. Com certeza. Digamos assim, hoje não teve podcast, hoje teve aula. Que isso. Que, aliás, você dá aula, agora você deu aula aqui no Sem Roteiro também. Que isso. Foi um bate-papo muito gostoso. Agradeço muito a gentileza, o convite. Eu que agradeço. E estou à sua disposição, sempre que você quiser, estou às ordens. Muito obrigado, Paulo, por essas informações, por essa aula aqui que eu coloquei. Eu sempre costumo dizer aqui para os ouvintes que essa aqui é uma verdadeira universidade dentro do podcast, porque a gente tem essa possibilidade, essa liberdade de conversar com pessoas de todas as matizes, de todos os estratos, de uma forma aberta, assim, sem aquelas linguagens rebuscadas. Claro. Eu acho fantástico. Você sabe que eu trabalho com comunicação, media training, e quando eu consigo colocar assuntos complexos com uma linguagem acessível, para mim, eu ganhei o dia. É isso mesmo. E você me ajudou hoje a ganhar meu dia. Fico muito contente com isso. Espero que a gente possa ter ajudado as pessoas a tirar algumas dúvidas. Como que eu vou terminar esse podcast? É isso.